Na lição anterior, caracterizámos o problema da justiça social como um problema de distribuição equilibrada de obrigações, privilégios e poderes entre as diferentes posições ou identidades sociais. Nesta segunda lição, conheceremos a solução proposta por John Rawls para encontrar aquele equilíbrio distributivo. Também aprenderás a diferença entre os princípios da igualdade e da equidade e a razão por que Rawls coloca a liberdade como princípio central da ética e da organização política. Comecemos por um problema. O que é uma distribuição justa de obrigações, privilégios e poderes? A justiça estará numa distribuição igualitária? É justo que todas as pessoas tenham obrigações iguais, por exemplo, a obrigação de pagar impostos? Deverá haver pessoas isentas desta obrigação? Deverão todos contribuir com o mesmo valor? Deverão contribuir com uma percentagem igual sobre o seu rendimento? É justo que todas as pessoas tenham privilégios e benefícios iguais? O mesmo valor de salário ou de pensão e de velhice, por exemplo, o acesso a cuidados de saúde, o acesso à educação, possibilidade de eleger ou de ser eleito para cargos públicos? Para esta lição por um momento para pensares. O princípio da igualdade não é suficiente para resolver o problema da justiça social. É fácil aceitar a igualdade em relação ao conjunto de direitos e permissões, como as liberdades de expressão, de reunião, de consciência, de iniciativa económica, etc. Estes são direitos que cada pessoa pode ter e usufruir sem interferir com os direitos de outros. Porém, se aplicarmos o princípio da igualdade à distribuição da riqueza, querendo beneficiar os estratos da sociedade mais desfavorecidos, acabamos por criar outro tipo de injustiça que consiste em dar o mesmo rendimento a todos, independentemente do seu mérito. Se fosse assim, alguns passariam a beneficiar de uma riqueza que não mereceriam. Outros, os mais merecedores, desmotivar-se-iam e passariam a produzir menos, resultando num empobrecimento geral da sociedade ou mesmo num sentimento de ressentimento dos que produzem mais em relação aos que produzem menos ou que não produzem. Sendo assim, o equilíbrio na distribuição de obrigações, privilégios e poderes tem de ser obtido através de outro princípio. Esse princípio é o da equidade. Qual é então a diferença entre igualdade e equidade? Como vimos, a igualdade consiste em tratar todos da mesma maneira, segundo a mesma regra. Já a equidade é o princípio da humanização das regras, consistindo em equilibrar os interesses das diferentes partes envolvidas e procurando que cada uma delas seja tão beneficiada quanto possível ou prejudicada o menos possível. Imagine-se que temos de distribuir combustível por 2 carros de modelos diferentes. Um carro pequeno e económico, um carro grande e gastador. O princípio da igualdade manda-nos distribuir a mesma quantidade de combustível a ambos, o que vai querer dizer que um deles vai andar muito mais do que o outro. Já o princípio da equidade manda-nos distribuir a cada um a quantidade de que necessita para percorrer uma distância necessária para satisfazer as necessidades mínimas e depois dividir igualmente entre eles aquilo que sobrar. Aplicado o princípio da equidade às relações sociais, teremos de ponderar os interesses e a posição social de cada pessoa para saber como distribuir os deveres e os privilégios. Quanto é que essa pessoa paga de impostos? Que serviços deve prestar à comunidade? Que cargos poderá ocupar? Que benefícios poderá obter? Quais serão as condições mínimas para poder sobreviver com dignidade? John Rawls formula o problema da justiça social justamente como um problema de equidade, ou seja, de equilíbrio dos interesses, necessidades, aspirações e deveres de todos os indivíduos que ocupam as diferentes posições dentro da sociedade. Mas este é também um problema de percepção. Para além de ser justa, a organização e a distribuição de encargos e benefícios dentro da sociedade deve ser percepcionada como justa, ou seja, como equilibrada, interessada no bem das pessoas e devidamente justificada. Para se alcançar a equidade, não basta consagrar um conjunto de liberdades comuns a todos. As liberdades são o campo em que a sociedade permite que os indivíduos ajam livremente. Liberdades de expressão, de associação, de iniciativa empresarial, etc. O que sucede se os indivíduos forem deixados livremente é que eles zelarão preferencialmente pelos seus próprios interesses e não se preocuparão com os interesses dos outros. Aqueles que não souberem aproveitar essas liberdades ficam pelo caminho ou não chegam a descolar.
Como resultado, tenderão a aprofundar-se as desigualdades entre os que partem de posições mais favoráveis, por terem mais bens ou por terem talentos especiais, e os que partem de posições menos favorecidas. Os mais abonados e talentosos tenderão a acumular mais riqueza e a aceder mais facilmente a cargos de poder, enquanto que os menos favorecidos tenderão a manter-se no círculo vicioso da falta de qualificações, dos empregos mal remunerados e da falta de oportunidades para ascender socialmente. As liberdades podem ser dadas à partida e cada um utiliza-as ou não como quer. Mas para alcançar a equidade, para esta ser materializada na sociedade, exigem-se medidas interventivas que produzam mudanças nas mentalidades, no acesso a bens e serviços fundamentais e até nos estilos de vida. Mudanças como, por exemplo, passar a dar abonos e pensões de sobrevivência, criar uma rede de escolas públicas e um sistema nacional de saúde, criar a obrigatoriedade de frequência de cursos de formação profissional ou do ensino em geral, permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. Algumas destas medidas têm custos económicos, outras não têm, mas podem ter resultados sociais importantes. John Rawls isolou 2 princípios que permitem que as leis e outras instituições sociais sejam equas, quer dizer, equitativamente justas. Defendia que as leis e uma estrutura social justas são a base de uma sociedade justa. Vamos então ver os princípios da justiça como a equidade, segundo John Rawls. Para garantir que a estrutura social e as normas sejam equitativamente justas, Rawls propõe que estas obedeçam a 2 princípios fundamentais: o princípio da liberdade e o princípio da diferença equitativa. O princípio da liberdade diz-nos qualquer coisa como isto: cada pessoa deve ter um conjunto de direitos iguais ao mais tenso conjunto de liberdades básicas que seja compatível com um conjunto de liberdades idênticas para todos. Já o princípio da diferença equitativa diz-nos que as desigualdades económicas e sociais devem ser distribuídas de forma a que, simultaneamente, em primeiro lugar, se possa razoavelmente esperar que elas sejam em benefício de todos, e, em segundo lugar, que decorram de posições e funções às quais todos têm acesso. Passamos a interpretar estes princípios. O primeiro, o princípio das liberdades iguais. Ele diria então que cada pessoa deve ter um direito igual ao mais tenso sistema de liberdades básicas que seja compatível com um sistema de liberdades idênticas para os outros. Muito bem. Isto quer dizer o quê? Em primeiro lugar, que toda a gente deve ter liberdades iguais, que o conjunto das liberdades de cada pessoa deve ser o mais amplo possível, que as liberdades de cada pessoa não devem impedir que outras tenham as mesmas liberdades e que, para as liberdades individuais serem o mais amplas possível, a estrutura social deve ser o mais ligeira possível. Quanto menos restritivas forem as normas sociais, maior será o espaço dado a cada indivíduo para procurar satisfazer os seus interesses e aspirações individuais. Analisemos agora o segundo princípio, o da diferença equitativa. Este princípio diz-nos que devemos tentar encontrar as condições que tornem aceitáveis as diferenças económicas ou de poder dentro da sociedade. As diferenças devem existir, e é necessário que existam, mas tem que haver condições para elas poderem existir. E a primeira é que se possa razoavelmente esperar que essas diferenças sejam em benefício de todos. Esta primeira condição para um indivíduo aceitar as diferenças económicas e de poder é a percepção de que estas diferenças o beneficiam. Cruzando esta condição com a do princípio seguinte, a da igualdade equitativa de oportunidades, depreendemos que o ideal é que esse benefício não tenha apenas a forma de uma doação de bens ou de dinheiro, mas de apoio ao desenvolvimento pessoal e à iniciativa empresarial. Desta forma, cria-se um ciclo de solidariedade em que os futuros indivíduos bem-sucedidos da sociedade poderão vir a juntar-se mais tarde aos que agora dispõem os seus meios para ajudar os menos favorecidos. A segunda condição do segundo princípio é que as diferenças devem decorrer de posições e funções às quais todos os indivíduos têm acesso. Todos devem ter acesso às mesmas oportunidades económicas e cargos de poder, não apenas como um direito formal, mas, se necessário, com ajudas e incentivos.
por exemplo, através de um sistema de ensino público, de apoios à criação de microempresas, etc. As desigualdades na estrutura social tendem a manter-se ou aprofundar-se, a menos que sejam contrariadas por políticas ativas. Não basta que a igualdade de oportunidades esteja formalmente prevista na lei. Exemplo de medidas a favor da igualdade de facto são, por exemplo, cotas mínimas para as mulheres na lista à Assembleia da República ou nos cargos de gestão das empresas cotadas em bolsa. Procuro então recordar-te, no fim desta lição, em primeiro lugar, porque é que a igualdade não é um princípio suficiente para promover a justiça social? Qual é a diferença entre igualdade e equidade? Qual é o significado de equidade? E quais são os princípios sugeridos por John Rawls para promover a equidade? Visionary mountains above and afar, like answers to questions on life, love and the longing to survive.